Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Assim, as gerações desde Abraão até Davi são 14, de Davi até o exílio na Babilônia, 14, e do exílio da Babilônia até Cristo, 14. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, esse evangelho, a parte de alguns dados que podem ser interessantes do ponto de vista bíblico, né? Essa divisão em 14, porque o número 14 nas letras hebraicas tinha as mesmas letras do nome Davi, né? Então, como quase que uma prova numérica que Cristo é o filho de Davi esperado, né? Depois todos esses nomes que a gente encontra aqui nos levam a uma reflexão. A história da salvação tem nomes concretos, tem rostos concretos. Cada uma dessas pessoas que participa dessa genealogia, dessa história humana, da preparação para a salvação, cada uma delas gerou o ato da geração, que é um ato de colaboração com a obra de Deus. A igreja ensina que a alma humana, por ser espiritual, ela é criada diretamente por Deus. Ela não é um produto de uma mera geração, mas ela precisa de uma geração para ser criada por Deus. Cada criança que nasce é um novo ato criador de Deus, e um ato feito em colaboração com o ser humano. E aqui a gente não encontra nessa genealogia histórias perfeitas, e de fato é muito estranho, porque os judeus nunca colocavam o nome de mulheres numa genealogia, ou seja, numa árvore, dos antepassados, porque a mulher não interessava, uma vez que quem herdava tudo da família por direito era sempre o homem. Mas aqui Mateus coloca diversas mulheres, e a história com relação a essas mulheres não é uma história perfeita. A primeira que aparece é Tamar, que precisou de uma estratégia bastante questionável, para ter o filho que era de direito dela na família do marido falecido. Aparece Raab, aquela sobrevivente de Jericó, que abrigou os filhos de Israel na sua casa, e ela era uma prostituta e pagã. Aparece a mulher de Urias, que teve com Davi, teve Salomão, mas o início do envolvimento dela com Davi envolveu um adultério, e depois um assassinato. Aparece também Ruth, que não era dos filhos de Israel, mas ela era uma estrangeira. É interessante como na história humana que vai sendo tecida, com todas as suas imperfeições, sempre se mantém a bênção de Deus. Quando a gente celebra o sacramento, uma das fórmulas da bênção matrimonial é essa, que a bênção que foi dada ao ser humano
por Deus, né? Crescei e multiplicai-vos, é a única bênção que nunca foi cancelada, nem pelo pecado original, nem pelo dilúvio, nem por nada, né? Deus sempre convida o ser humano a colaborar com Ele na sua obra e realizar uma obra de amor. E depois de todos esses atos de geração vem um salto, né? Porque no texto chega até José, mas não diz José gerou Jesus, né? Diz José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus. Aqui entra uma intervenção divina, mas uma intervenção divina que, de certo modo, para inserir a Cristo na história de Israel, dentro das promessas ao povo de Israel, como filho de Davi, precisou de toda a colaboração de todos esses personagens, de toda essa história. Então, Deus, na sua obra, Ele nos conhece a cada um de nós pelo nome. Todo esse texto é feito de nomes, e por trás de cada um dos nomes tem um rosto concreto, uma história concreta. E isso também se repete para cada um de nós. Deus não nos olha como categorias, Ele nos olha, Ele nos vê a cada um de nós como único e irrepetível. Se você encontra uma mãe de 10 filhos, de 12 filhos, e que um morreu, você não pode consolar ela dizendo, olha, não chora porque você ainda tem 11, né? Seria a coisa mais infeliz para dizer para uma mãe que chora por um filho, porque cada um é único, é irrepetível, é insubstituível. E é assim que o amor de Deus olha para cada um de nós, nos conhece, nos chama pelo nome, nos convida a participar da sua obra, e para o coração de Deus, cada um de nós é único, é precioso, é irrepetível. Mesmo quando nós, também na nossa história, encontramos feridas, encontramos erros, encontramos descaminhos, a gente sabe que Deus tem um plano, que tem um desígnio, que tem um propósito para cada um de nós, e o plano dele é sempre um plano de amor. Um plano de amor oferecido como dom para nós, proposto na nossa total liberdade e saído do coração de um Deus que nos ama com um amor infinito, um amor tão grande a ponto de nos enviar o seu próprio Filho. Vamos pedir nesse advento, nessa preparação para o Natal, em especial nessa Santa Missa, a graça de ir descobrindo, através da oração, através da escuta da Palavra de Deus, qual é o plano maravilhoso, misterioso, belo, amoroso que Deus tem para cada um de nós.